Jesus Cristo, o clímax da revelação especial de Deus. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus e hoje a gente continua a nossa série sobre o tema da revelação. Estamos no 9º vídeo a partir deste livro aqui, Deus, Revelação e Autoridade, de Carl Henry, ok? Então estamos aí no nosso 9º vídeo, partindo para a metade final da nossa série, que terá 16 vídeos. E hoje nós vamos falar sobre aquela pessoa que está no centro da revelação de Deus, como o clímax da revelação, que é Jesus Cristo. E aí o Carl Henry escreve o seguinte: o clímax da revelação especial de Deus é Jesus de Nazaré, a encarnação pessoal de Deus. Em Jesus Cristo, a fonte e o conteúdo da revelação convergem e coincidem. Aqui nós estamos diante de um dos temas mais profundos e interessantes de toda a Bíblia, que é a posição de Jesus de Nazaré em relação a Deus. E aí existem algumas coisas muito interessantes, especialmente quando você lê o prólogo do Evangelho de João, né? No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus e o Verbo se fez carne. Então, o que acontece? Tudo aquilo que era palavra de Deus agora se torna encarnado em Cristo. Mas a palavra de Deus, nesse ponto, não é distinguida de Deus, porque o Verbo era Deus e o Verbo se fez carne. Por isso que o Carl Henry coloca aqui que Jesus Cristo é a encarnação pessoal de Deus, e não uma criatura de Deus, ou uma criatura a serviço de Deus, nem mesmo uma criatura especial a serviço de Deus. Não é essa a identidade de Cristo. Cristo é Deus que se fez homem. Naturalmente, Cristo falou com o Pai, foi cheio do Espírito, mas cedo ou mais tarde a igreja vai refletir sobre o Novo Testamento, sobre a história de Cristo e sobre a linguagem bíblica e vai concluir a doutrina da Trindade, certo? Com revelação bíblica, inclusive com indícios veterotestamentários, e essa doutrina vai ficar ainda mais clara e evidente no Novo Testamento, ok? Ainda que não exista nenhuma contradição nesse ou em outros pontos entre Antigo e Novo Testamento. De qualquer forma, você trata aqui com uma questão muito interessante. Nós temos um amplo corpo textual literário contando a história do Antigo Testamento e mesmo os evangelhos, ou a história da igreja, as cartas, etc. Mas nada disso é o clímax da revelação. O clímax é a própria pessoa de Jesus Cristo. O Carl coloca aqui, né? Jesus é a fonte e o conteúdo da revelação. Interessante isso, né? Jesus, ele é a fonte da revelação porque ele é Deus, e ele é o conteúdo porque ele é aquele que é revelado, acima de tudo, como o personagem central da revelação divina, que é o Evangelho, tá? Tudo aquilo que Deus revelou aponta para Cristo, e Cristo dá sentido a tudo aquilo que Deus revelou durante toda a história, porque ele é o conteúdo, ele é a fonte da revelação. Aí ele continua dizendo aqui o seguinte: Jesus Cristo não é apenas um anunciador de uma palavra divinamente concedida, mas também, com base em sua inerente autoridade divina, ele estipula e determina ele mesmo a palavra de Deus. Isso aqui é uma coisa interessante. Jesus não é alguém que porta a palavra de Deus, Jesus é a palavra de Deus. Isso é, vamos pensar assim, uma vacina para você humanizar Cristo a tal ponto que ele deixe de ser Deus, certo? Esse é o ponto. Isso não é uma negação que Jesus era um homem, e na condição da encarnação poderia inclusive ser confundido com uma criatura, certo? Mas Jesus não é meramente uma criatura que anuncia uma palavra que Deus concedeu, mas Cristo tem autoridade inerente à autoridade de Deus, certo? E ele estipula e determina a própria palavra de Deus, porque a própria palavra de Deus é a revelação de quem Deus é, Cristo é a revelação de quem Deus é. E aí o Carl Henry continua: a fórmula profética "veio a mim a palavra do Senhor" é substituída nos lábios de Jesus por "eu, porém, vos digo".
Muito interessante. Jesus de Nazaré não é apenas o portador de uma autoridade divina interior, mas é ele próprio, a palavra encarnada, a palavra que se fez carne. Ele é a expressão visível do Deus invisível, a quem a mesma honra do Pai também é devida. Colossenses 1, verso 15, João 5, verso 23. Em Jesus de Nazaré, a fonte divina da revelação e o conteúdo divino dessa revelação convergem e coincidem. Talvez você possa pensar que o Carl Henry está sendo muito repetitivo aqui. E a repetição, de fato, acontece, mas ela tem única e exclusivamente a função de enfatizar. Jesus, agora, ele não é alguém que diz como os demais profetas algo assim. Veio a mim a palavra do Senhor e agora eu estou dizendo para você o que veio a mim da parte do Senhor. Jesus está dizendo, eu vos digo, como quem diz, eu sou o Senhor. Quando, inclusive, chamado de Senhor, Jesus em algum momento do Evangelho diz, né, vocês me chamam de Senhor e Mestre, e eu de fato o sou. E aí ele diz, né, vocês têm que aprender de mim, sou manso e humilde de coração, quem viu a mim viu o Pai, e etc. Então é muito legal a gente começar a perceber que Jesus, ele demonstra a sua divindade com palavras, mas acima de tudo essas palavras estão contextualizadas nas suas obras. Então Jesus é aquele que cura, Jesus é aquele que faz os milagres, Jesus é aquele que anuncia a palavra de Deus com autoridade e não meramente como os fariseus. Jesus é aquele que faz a diferença entre a vida e a morte. Então você está morto, ele te ressuscita, você está doente, ele te cura, você está com ausências e carências disso e daquilo, ele multiplica, ele faz o milagre, ele realiza, ele dá vida, ele perdoa os pecados, ele carrega os pecados sobre a cruz, e aí a gente vai trabalhar já a vida de Jesus de uma forma mais ampla, como revelando o Pai. E como é o Pai? Como é Jesus? Um ser que criou o universo, é o ser que sustenta o universo, é o ser que redime o universo, é o ser que vai transformar o universo de um lugar corrompido pelo pecado numa nova criação que agora é restaurada pela obra da cruz de Jesus Cristo. Jesus não pode ser super enfatizado no ponto de que não é possível enfatizar ele acima da medida que ele merece de ser enfatizado e exaltado, louvado, glorificado, reconhecido. Todas as palavras humanas que nós conhecemos para bendizer, louvar, agradecer, abençoar e reconhecer em gratidão, amor e fé algo não é suficiente para, vamos pensar assim, cumprir os padrões que Cristo merece em relação a todas essas coisas e a todas as demais coisas. Toda a glória pertence a Ele, toda a autoridade pertence a Ele, toda a verdade pertence a Ele, tudo vem dEle, tudo volta para Ele, tudo é dEle, tudo prestará contas a Ele, porque Ele é o ápice da revelação especial de Deus.